Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está começando agora. Fique com a gente. Olha, mais 3 países retiraram as restrições de exportação à carne de aves brasileiras. Coreia do Sul, Angola e Catar retiraram as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O país se declarou livre da gripe aviária após o vazio sanitário, período de 28 dias, sem registro de novos casos em criadouro comercial. As exportações de carne de aves brasileiras foram suspensas em maio, depois que um único caso foi registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 37 países voltaram a importar carne de aves do Brasil. Outros importadores ainda mantêm algum tipo de restrição. O Japão anunciou o impedimento aos municípios de Campinápolis, em Mato Grosso, e Santo Antônio da Barra, em Goiás. Outros 7 países mais a União Europeia mantêm a suspensão total das importações. Suspensão restrita ao Rio Grande do Sul são 10 países. E mais 3 países estão com a suspensão limitada à região onde o caso foi confirmado. A BPA recebe com muita satisfação essa notícia. Esses países que se juntam a tantos outros que já reconheceram o Brasil como livre de influenza aviária de alta patogenicidade novamente. Nesse sentido, estamos anunciando também que vamos ter o primeiro seminário do nosso Roadshow, que vai passar por mercados estratégicos por todo o mundo, sendo o primeiro deles nesta sexta-feira em Manila, nas Filipinas, às margens da feira WOFEX, para reafirmar, junto às autoridades daquele país, junto aos importadores do produto brasileiro, a importância da adoção de medidas técnicas baseadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal, no fluxo de comércio de produtos de origem animal. Esse é o primeiro de diversos seminários que vão se suceder, em que o Brasil e seus principais parceiros comerciais vão reafirmar a importância da adoção dessas medidas. O maior produtor de grãos do país enfrenta problemas para estocar a safra. O déficit de armazenamento chega a quase 50%. A produção de grãos em Mato Grosso para a safra 2024-2025 está projetada em 104,91 milhões de toneladas e o estado tem capacidade para armazenar apenas 49,87% da colheita. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a estrutura de armazenagem do estado mantém o mesmo volume de 2024, gerando um déficit de mais de 52 milhões de toneladas. Desde a safra 2010-2011 até 2025, a oferta de grãos cresceu em média 9,89% ao ano, enquanto a capacidade de estocagem avançou apenas 4,25%. Segundo o IMEA, em consequência deste cenário, muitos produtores têm sido forçados a escoar parte da produção de forma antecipada para liberar espaço nos armazéns. Isso compromete o poder de negociação e impede a comercialização no momento mais favorável do mercado. A produção de painço ganha espaço nas lavouras do Distrito Federal. Os agricultores estão usando o grão como alternativa para a rotação de cultura. Pequenas sementes, pequenos cereais que lembram muito o alpiste. A gente está falando do painço, que é utilizado bastante aqui no Distrito Federal para a rotação de cultura. Ele é utilizado principalmente para a alimentação de aves. É rico em proteínas, vitaminas, minerais. É uma planta rústica com um ciclo muito precoce e que é mais uma opção para aquele produtor que quer fazer o fechamento da janela de plantio na safrinha. O ciclo do painço tem em torno de 90 a 100 dias. E como é uma cultura de ciclo muito rápido, a gente consegue fazer essa rotação e mais uma vantagem para o produtor. Foi o que aconteceu com o Gustavo. Ele está colhendo nesta safrinha cerca de 30 sacos, ou 1.800 quilos de painço, e teve uma margem líquida de 260%. Um lucro de R$ 1.300 por hectare. O cereal foi uma grata surpresa.
O bom dele é que você investe pouco e ele te retorna uma quantidade boa. Diferente do milho, que você tem que investir muito para ter esse retorno. Além do baixo investimento e alta lucratividade, o fácil manejo chamou a atenção do produtor. Ele depende de pouca água, né? Na safrinha, ele é plantado na safrinha. E você faz o plantio, prepara a área fazendo o herbicida e depois basicamente a dessecação para colher. E o resultado tem sido bom. Antes do painço, ele plantou nesses 40 hectares milho para silagem. E provavelmente essa será a próxima cultura. Essa alternância faz bem para o solo. A gente trabalha muito aqui com a biologia do solo, né? Então, cada cultura ela cicla um nutriente e esse nutriente ajuda os biológicos do solo a se ativarem e disponibilizarem outros nutrientes. Então, cada cultura faz um papel diferente. O técnico da Emater diz que os produtores do DF estão cada vez mais aderindo ao painço. E normalmente eles vendem esse cereal, essa semente, para quem? Bom, as indústrias compradoras do painço são indústrias com dois focos. A principal, como você ressaltou, é a alimentação de aves, mas ele também pode ser triturado na forma de farinha ou farelo para alimentação humana. Então, por isso é importante a diversificação das agroindústrias aqui no Distrito Federal que a gente tem. Então, a gente consegue escoar esse produto aqui na agroindústria local. Uma cultura que se adapta bem ao clima do Nordeste, tem um ciclo curto de produção e pode ser cultivada mais de uma vez por ano. A berinjela traz lucro para o agricultor e faz bem à saúde do consumidor. Ela é comum na feira, está presente em pratos tradicionais e é reconhecida como um alimento funcional e cheio de benefícios para a saúde. Ela é rica em cálcio, ferro e minerais, contribui na saúde dos ossos. Como ela é um legume que contém bastante água, então ela atribui bastante nos tratamentos renais, bexiga, uretra. Ela contém bastante fibra também, então colabora também aí para quem tem aquela constipação. Ela controla o colesterol, glicose. Originária da Ásia, a berinjela pertence à mesma família do tomate e da batata. No Brasil, ela se adapta bem a climas quentes e tem ganhado espaço nas lavouras de agricultores familiares. Severino Antônio trabalha com a produção da berinjela há mais de 50 anos e fala do tempo que dedicou ao campo com muito orgulho. E como tenho orgulho de ser agricultor. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, quando comecei a trabalhar, tinha 12 anos. Nascemos na enxada, fazer o quê? Essa só foi o que eu aprendi. São cerca de 800 pés de berinjela e por semana são colhidas aproximadamente 300 quilos da variedade F100. Os frutos colhidos são liberados e escoados para os supermercados e a expectativa de colheita é maior do que a do ano passado. A berinjela possui um ciclo curto, que pode ser cultivada o ano inteiro, em regiões de clima quente. Além disso, ela é pouco exigente em insumos e tem variedades bem adaptadas ao solo nordestino. A berinjela, no caso do híbrido que ele está utilizando aqui, ele começa a produzir aos 100 dias. E ela consegue, se bem cuidado, como é nesse caso, onde o seu Severino tem muita experiência e muito cuidado com a lavoura dele, ele consegue produzir até 5 meses de produção. Alguns aspectos devem ser observados. O ponto de colheita vai do gosto do consumidor. A coloração mais clara indica que a berinjela passou do ponto. Já a mais escura é o ideal para a colheita. Na cozinha, ela se transforma. Ela tem diversos modos de preparo, né? Você pode estar usando ela numa sopa, grelhada, numa verdura, um suco natural. Então, ela é rica em antioxidante. E preferir usar ela toda com casca e tudo, para você não estar perdendo aí nenhum benefício desse legume. A poda de manutenção é feita a cada 1 mês e serve para diminuir a quantidade de folhas, canalizar energia para os frutos e melhorar a aeração, que possibilita mais entrada de luz solar, assim evitando fungos.
É através dessa pequena florzinha que surge a berinjela. Simples, acessível e poderosa. A berinjela deixa claro que comida de verdade também pode ser medicina. E quanto mais a gente conhece, mais valor dá ao que vem da terra. As exportações brasileiras de carne bovina bateram recorde em julho. Olha só. No mês passado foram exportadas 310.200 toneladas, 15,3% a mais que em junho e 4% acima do recorde, alcançado em outubro de 2024. A receita também atingiu máxima histórica, chegando a 9 bilhões e 200 milhões de reais. O anúncio foi feito no mesmo dia em que entrou em vigor a nova tarifa de exportação imposta pelos Estados Unidos. A participação norte-americana teve uma pequena queda no período, caindo de 6,8% em junho para 5,9% em julho. Já a China teve aumento de 14,8% no período. Outros destinos também ampliaram suas compras. Segundo pesquisadores do CPEA, os resultados de julho mostram que, em resposta à imposição de tarifa norte-americana, as indústrias exportadoras nacionais se movimentaram e obtiveram êxito em seus esforços para intensificar as vendas a outros mercados. Já os preços do suíno vivo caíram no mês passado. Isso porque a procura esteve fraca nesse período. Na maioria das praças acompanhadas pelo CPEA, os preços do suíno vivo ficaram mais baixos de junho para julho. Ao longo do mês, de acordo com pesquisadores do Centro de Pesquisas, a imposição das tarifas pelo governo norte-americano trouxe incertezas para as exportações brasileiras, o que levou às especulações por parte de alguns agentes do mercado independente. Isso, atrelado ao recesso escolar, dificultou possíveis reações nos valores. Já no início de agosto, o aquecimento na procura está sendo registrado na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA, o que vem fazendo os valores reagirem. Os produtores de arroz do Centro-Oeste já podem vender 20 mil toneladas do grão para o governo federal, mas para isso é preciso fazer um cadastro. A negociação faz parte do programa Aquisição do Governo Federal, ferramenta prevista na política de garantia de preços mínimos, que visa assegurar ao agricultor o preço mínimo do produto. Em Mato Grosso, a Conab já recebeu a intenção de venda de 1.300 toneladas dos produtores do estado. Deste total, cerca de 956 mil quilos já foram estocados nas unidades armazenadoras de terceiros credenciados pela companhia. A negociação foi autorizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Os interessados em vender o arroz para a Conab devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. O setor cafeiro continua na expectativa para ser excluído da taxa de 50% imposta pelo governo norte-americano. O Brasil é o maior exportador do produto e os Estados Unidos os maiores compradores. Em nota, o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, disse que segue atuando para que o café seja incluído em uma lista de isenção da taxação, já que se trata de um produto que os Estados Unidos não cultivam em escala para atender o mercado interno. Isso porque eles são os maiores consumidores mundiais, absorvendo mais de 24 milhões de sacas por ano. Sobre novos mercados, a entidade ressalta que é crescente o consumo em algumas nações da Europa e, em especial, da Ásia, como Índia e China. O Brasil, como o maior produtor global, é o único país capaz de atender a demanda crescente. Mas a questão é que ninguém, no momento, consegue absorver o volume de 8,1 milhões de sacas que é exportado aos Estados Unidos. Sobre a habilitação da China de empresas brasileiras, o Secafé explica que isso não representa vendas imediatas ou aumento da exportação de café para o país, já que essa comercialização é feita empresa a empresa. A BSCA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, disse que continua em negociação a fim também de diminuir os impactos negativos da taxação. Alguns operadores do mercado já vem buscando entender e renegociar contratos futuros, buscando repartir parte dessas tarifas com alguns produtores, exportadores e cooperativas, de modo a impactar de maneira diminuída
o consumidor americano. A gente vem acompanhando vários setores da cadeia produtiva do Brasil sobre a questão do tarifaço para as importações norte-americanas. E como nós vimos, o café não ficou de fora da taxação. Para falar então dos impactos e o que está sendo feito para os cafés solúveis, a gente conversa agora com o Aguinaldo Lima, que é diretor executivo da ABIX, Associação Brasileira de Café Solúvel. Muito bom dia, Aguinaldo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Imagina. Bom, Aguinaldo, para a gente começar, eu quero que você diga o que representa para o setor de café solúvel essa taxação. Como é que fica a competitividade do produto brasileiro? Bom, como todo produto que foi taxado em 50%, a situação fica bastante preocupante e difícil, né? Porque os Estados Unidos sempre foram os maiores compradores de café do Brasil desde os anos 60, quando as indústrias de solúvel surgiram para o mundo. O Brasil sempre foi líder mundial de produção e de exportação. Nós exportamos para mais de 100 países, já chegamos a até exportar simultaneamente em um ano para mais de 130 países. E os Estados Unidos sempre tiveram essa liderança, hoje em torno de 19% do volume total que nós exportamos vai para aquele mercado. Então, tem uma importância evidente para as nossas exportações. Os Estados Unidos só perde mesmo para a União Europeia. A União Europeia compra praticamente 30% como bloco econômico, mas como país é o primeiro e como país a Rússia é o segundo, mas uma quantidade tipo 30% a menos do que os Estados Unidos. E esse fornecimento faz com que o Brasil seja um dos principais fornecedores de café solúvel para os Estados Unidos. Nós estamos aí com uma participação em torno de 25%, o México entre 23% e 28%, vai oscilando, às vezes o Brasil é o primeiro maior fornecedor, às vezes é o México, e os demais países que fornecem os Estados Unidos, eles ficam sempre numa participação de market share americano em torno de 10% abaixo. Então são dois grandes fornecedores, Brasil e México. Então é importante para eles, é importante para a gente, né? O ano passado, só para a gente ter uma ideia, você falou aí de cerca de 19%, o Brasil exportou aproximadamente 780 mil sacas de 60 quilos de café solúvel para os Estados Unidos. Como a gente disse, mais ou menos aí 19%, 20% do total das exportações do segmento. Então, de tudo que saiu daqui, cerca de 19%, 20% foi para os Estados Unidos. Exatamente. Em termos de receita também, né? Falando a média de 180 milhões de dólares de um faturamento que o Brasil tem em média de 1 bilhão de dólares anuais. Lembrando que o café solúvel é o 13º produto mais exportado do agronegócio brasileiro, né? Bom, e aí para os Estados Unidos também, como você disse, cerca de 25% do volume que ele importou saiu daqui do Brasil, né? Isso faz da gente ali brigando, disputando com o México o primeiro lugar, mas a gente entre primeiro e segundo, o maior fornecedor desse mercado para os Estados Unidos, uma fatia importante. Sim, não tem dúvida. Sempre foi um mercado importante nos Estados Unidos. Por isso que a gente tem esperança de que, e essa esperança ela se traduz um pouquinho mais de uma expectativa otimista, porque sendo um grande produtor, não há a oferta e demanda, tanto de solúvel quanto de café em grão, ela é bem apertada. Então, os Estados Unidos se privar de praticamente o equivalente a 8 milhões de sacas de café, que é a soma do solúvel com grãos, se privar desse volume de praticamente 780 mil sacas de café, não há fornecedores em quantidade que possam suprir o mercado americano rapidamente. Isso faz com que nós estejamos numa condição de uma expectativa interessante, porque não há substituto. E isso se reflete um pouquinho em vendas que não foram canceladas. Nós não tivemos vendas canceladas, nós não tivemos assim muita evidência de pedido de adiamento de entrega. Então, nos traz aí essa expectativa de que talvez possa haver uma negociação de uma tarifa menor, enfim. A gente está assim, bastante apreensivo
porque a gente sabe que envolve uma negociação de tarifa, não envolve só um produto ou outro, são vários, é um contexto que nós aqui estamos, né, envolvidos, né, contexto político, geopolítico, econômico, de interesses muitos, e faz com que a gente não sabe para que lado vai tocar para que lado vai tocar a banda, né, vamos assim dizer. Isso faz com que a gente tenha saudades do começo do mês passado, né, quando a gente não tinha esse tipo de problema. Exatamente. Aí vale a gente dizer, né, Aguinaldo, que é uma tarifa adicional, que a gente fala muito da tarifa de 50%, do tarifaço, mas é uma tarifa adicional de 40%, porque 10% já está sendo aplicado desde abril, né? Então, é uma tarifa adicional de 40%, e aí sim, a soma é 50%, mas dificilmente esses 10%, se os 40% conseguir reverter, já é um ganho, né? Porque os 10% já estão solidificados, é isso? É importante, Ingrid, que a gente tenha o mesmo nível de competição com os nossos países concorrentes. Então, quando saiu 10% para todo mundo, beleza, não mudou nada. Foi 10% para todo mundo. Inclusive, alguns concorrentes, como o Vietnã, a própria Colômbia teve uma tarifa um pouco maior. O Brasil foi privilegiado na primeira leva, né? Em 1º de abril, né? Foi abril que começou isso tudo. Então, não havia preocupação. Quem ia pagar esse valor, geralmente, é o consumidor americano. Agora, aplicar mais 40%, e os nossos países concorrentes com tarifas menores, aí já é problema, porque dá espaço para que eles possam conquistar mais mercado americano, não que eles tenham condição de suprir tudo aquilo que o Brasil já fornece, mas acaba sempre prejudicando, porque cliente que você vai perdendo, para você recuperar depois é bem complicado. E hoje, no mundo, há uma competição muito grande de solúvel, porque o solúvel cresce hoje mais em consumo do que o café torrado. A média mundial é em torno de 3% ao ano, muito puxado pela Ásia, né? A Ásia traz uma média de 6% ao ano de consumo de solúvel, de aumento. E o café torrado em torno de 1,2%, 1,5%, que também acontece isso no Brasil, né? No Brasil, o solúvel está crescendo mais do que o consumo de torrado. Então, é uma prática que está existindo de consumo, né, mais versátil, mais prático, e que está aumentando, e que isso faz com que haja interesse de mais empresas mundiais se instalarem. Então, nós estamos tendo países como o Vietnã, que há pouco tempo atrás não figurava nem entre os 10, acho que poderia dizer que dentro dos 10 anos atrás, ele não configurava entre os 10 maiores fornecedores de solúvel. Hoje já é o segundo. Está perto até de passar o Brasil, porque tem acordos comerciais com países asiáticos. E esse é outro problema, Ingrid. Fala, vamos direcionar o café brasileiro para outro lugar. Para onde? Se o Brasil é um país de poucos acordos comerciais. A gente tem poucos acordos comerciais, ao contrário de países asiáticos que têm acordos entre si de zerar a tarifa. Então, você quer direcionar uma produção para um outro país, você sempre tem uma tarifa proibitiva. Vou dar alguns exemplos. A Tailândia, que é um grande vendedor de café solúvel, que eles falam 3 em 1, né? Leite, açúcar, da Ásia, utiliza bastante solúvel, nos cobra uma tarifa de 40%, se nós formos exportar para lá. Filipinas, que é um grande consumidor de café solúvel, a tarifa é 35%. A União Europeia, há quanto tempo nós estamos patinando nesse acordo Mercosul-União Europeia de 9%? O Brasil ainda é o maior fornecedor de solúvel da Europa e com uma tarifa de 9%. O Vietnã é 0% e vem conquistando mais mercado. Então, vai estimulando que outros países construam plantas de solúvel em detrimento do país, que por falta de acordo faz com que nós percamos competitividade. Não sei se eu fui claro. Com certeza, super claro, porque é importante a gente dizer, né? Uma solução é, ao invés de mandar para lá, direciona para outros lugares, aumenta o consumo nos lugares que a gente já fornece, abre novos mercados. Não é simples assim, não acontece do dia para a noite, tem muita coisa envolvida nisso. Exatamente. Então, é uma complexidade de negociações que precisam andar juntos. O Brasil quer ganhar mais mercado? Ótimo, mas para isso precisa ter mais acordos comerciais. Países africanos, por exemplo, Ingrid, a maioria deles é a tarifa de 20%, 30%. Tem países populosos, né? Argélia, Marrocos. Você tem países com potencial de consumo que nós poderíamos ser mais agressivos comercialmente. Mas como é que você faz isso sem acordo comercial? Então,
é uma coisa que nós deveríamos, como estar entre as 10 maiores economias mundiais, ter uma política de acordos comerciais muito mais agressiva. O Chile tem resultados melhores em acordos do que o próprio Brasil, não sei se é por conta da grandeza do Brasil, e muitas vezes até por não vou dizer que é ineficiência dos nossos diplomatas, mas precisa ter isso como uma política de Estado, né? Se o Brasil quer ser grande e quer conquistar o mundo, ele precisa ter muitos acordos comerciais. Portas abertas, né, comercialmente, com facilitação de entrada dos nossos produtos. Você disse que a tendência de aumento no consumo, né? A gente fala muito do café tradicional, digamos assim, por uma população mais jovem que está descobrindo novas formas de consumir o café. O café solúvel vem nessa mesma onda de uma faixa etária aí talvez um pouco mais jovem, descobrindo a praticidade do solúvel? Principalmente, há uma tendência mundial hoje de se tomar café gelado. Né, café frio, né, com várias bebidas, em energéticos, inclusive tem, aqui no Brasil mesmo tem alguns coquetéis que são feitos com solúvel, que a moçada está tomando, mas isso é uma tendência mundial, né, de se consumir solúvel de outras maneiras que não sejam só o cafezinho, né, e tem uma aplicabilidade muito grande na gastronomia, enfim, e é fácil, né, basta você ter água quente e misturou com alguma coisa que possa misturar, você está com o café pronto. Então, essa facilidade aliada a essas novas formas de consumo que atraem, inclusive, os mais jovens, isso é que está sendo um grande motor de aumento de consumo, não só no Brasil como no mundo. O Brasil ainda está chegando às bebidas, né? As empresas nossas associadas, muitas delas já estão lançando no mercado produtos diferenciados. Pode ver que hoje tem opções muito maiores do que nós tínhamos há 8 anos atrás. Pode observar que nas prateleiras de supermercados o espaço é muito maior para solúvel. Então, é uma tendência, não para tomar o espaço do café tradicional torrado, não é isso. É uma complementariedade. Da mesma maneira que você toma um café expresso, um café filtrado, um café de cápsula, tem o espaço para você também tomar seu solúvel nos momentos que são oportunos e nas aplicabilidades que estão aí, que ele proporciona, né? É mais uma opção porque tem café para todo mundo, né? Agora, Aguinaldo, é importante a gente ressaltar também que não só, quando a gente fala da tarifa, né, para os Estados Unidos, não só a produção e a indústria brasileira são impactadas por essa medida, mas também o consumidor norte-americano que depende do café brasileiro. Não tenha dúvida, né? Tanto na questão de grãos quanto de solúvel, vai ser problema. Se não tem aonde buscar para substituir o Brasil, né, no curto prazo, essa conta aliás, não vai só para o consumidor americano, deixa eu fazer uma correção. Com certeza vai para o produtor brasileiro também, né, e para toda a cadeia, porque acaba que esse custo vai ser absorvido pelas duas pontas. Vai haver mais pressão de preço em cima do Brasil, para que os preços tenham viabilidade, né, de competição com outros países. Então, vai haver sim um prejuízo para ambas as partes. Agora, que o consumidor americano vai ficar com a parte dessa conta, com certeza vai. Aguinaldo, e para o consumidor brasileiro, para quem vai até o mercado comprar o café solúvel ali na gôndola do mercado, pode ter algum impacto? Se realmente houver uma retenção de compras nos Estados Unidos, é evidente que no primeiro momento vai haver sobreoferta no Brasil. O solúvel vai demorar mais para ter essa percepção, porque os negócios com solúvel são mais de longo prazo, são negócios que são feitos entre 6 meses e 18 meses. Então, é um negócio mais previsível, né? Independente de tarifa. Você tem contratos que precisam ser cumpridos, tanto no Brasil como lá fora. Já o de grão e o café torrado, por exemplo, vai sentir isso rapidamente. Então, é bem possível que, se isso acontecer, vai haver um prejuízo para os produtores, porque os preços eles podem cair, né? Em contrapartida, benefício para os consumidores. Mas o que a gente precisa ter é um ambiente de paz, um ambiente que seja sustentável. Tanto os consumidores paguem um preço justo por um produto, e os produtores e a cadeia, né, do qual a gente compõe com as indústrias, tenham a sua remuneração justa. Então, é um mundo mais equilibrado, que é o que vinha acontecendo. Agora, com essas medidas artificializadas,
esses tarifaços, isso acaba complicando a previsibilidade de qualquer negócio. Tem que ser bom para todo mundo, né, Aguinaldo? Para a gente finalizar, como é que essa situação pode ser revertida? Eu sei que todo o setor, não só cafeeiro, mas né, de muitas outras áreas, muitas outras culturas, também continuam em conversa, continuam em negociação. O caminho é esse? O que pode ser feito ainda? Bom, a gente vem negociando, conversando com o governo, com as autoridades governamentais, em busca de negociações, de diálogo. A gente está conversando com nossos clientes, né, nos Estados Unidos, para que também façam aí e já estão fazendo, né, as pressões necessárias para isso. Tanto que não há um ambiente belicoso, vamos assim dizer. A gente está torcendo para que o diálogo, que a gente consiga ter penetração, para que o governo brasileiro consiga ter sucesso nessas negociações, porque é dele a competência para isso, né? O que a gente pode fazer é estar conversando com os nossos clientes e com as associações que os representam, né? Para que possam estar fazendo pressão também junto ao governo americano e que a gente possa ter sucesso. Esperança é a última que morre, a gente está aí nessa esperança, nessa expectativa, porque o Brasil estava no caminho de bater mais um recorde de volume e de divisas, né? A gente conseguiu bater 3 recordes seguidos antes da guerra Rússia e Ucrânia. Quando veio a guerra, nós caímos 10% no nosso desempenho. Começamos a recuperar novamente. O ano passado nós batemos recorde, estávamos esperando outro recorde agora de volume. E, enfim, cada ano é uma história. É isso, é imprevisível, né? Assim como a gente fala de todo o setor do agronegócio, sempre imprevisível, mas a gente tem esperança e muita fé, fazendo um trabalho certinho, que tudo vai dar certo. Aguinaldo, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, tenha um ótimo dia. Você também, obrigado, viu? Obrigada. E essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.